Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Cristo TV Oficial e também o meu canal, o Apóstolo Lindomar Oficial. Nós estamos trabalhando nesses dois canais e eu peço que os irmãos se inscrevam, comente, deixe o like para ajudar no engajamento do vídeo, ok? Nós iremos dar continuidade ao vídeo anterior que nós gravamos. Nós estamos aqui tratando acerca da importância da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E também nós vimos no vídeo anterior a importância de nós termos um local onde nós nos reunimos para congregar, né? Que a Bíblia chama de o templo, o tabernáculo, o santuário de Deus, a sinagoga ou a igreja, né? A eclesia. Então eu vou deixar aqui o link do vídeo anterior, caso os irmãos se interessem. É importante que vocês assistam o vídeo anterior para entender o que nós iremos tratar aqui nesse segundo vídeo acerca do assunto. Ok? Pega a pipoca, chama a tua família, vem comigo. Logo depois da vinheta nós nos vemos novamente. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 101 e versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: glória a Jesus. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Então, nós estamos diante de um texto bastante revelador e de extrema importância para a nossa vida cristã, porque nós estamos diante de um alerta dado pelo Senhor para que nós não venhamos desfalecermos na nossa fé e nos afastar da casa de Deus. Nós vimos no vídeo anterior a importância de nós estarmos agregados ao corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que a igreja, ela é como um braseiro aceso. As brasas, para que elas permaneçam acesas, elas precisam estarem juntas, unidas. Se você tirar uma brasa do braseiro e colocar ela separada das brasas, ela vai se apagar rapidamente. Assim também é o cristão. Ele precisa estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra. A partir do momento que ele se aparta da igreja, ele vai entrar em um processo de desvio generalizado da palavra de Deus. Significa que é impossível nós tentarmos caminhar fora da igreja. É impossível nós tentarmos servir a Deus em casa. Se fosse para a gente servir a Deus em casa, Deus não tinha criado uma igreja aqui na terra. Deus não tinha ordenado
que o povo congregasse. Está entendendo? E tem muitos irmãos que abandonaram a igreja e estão caminhando no curso deste mundo. E isso não é bom. Veja que o salmista, ele fala, os que usam de enganos não ficará na minha casa. Os que usam de engano não ficarão na minha casa. E quando nós analisamos na Bíblia, nós vemos dois tipos de desviados nas Escrituras. Tem aqueles que já estão desviados mesmo dentro da igreja. São pessoas que conhecem a palavra, que foram batizadas nas águas, que começaram a ouvir pregações erradas, ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. E essas pessoas acabaram tendo a mente corrompida e o coração. E muitas vezes, antes delas se desviarem completamente, elas ficam cerca de meses ou até anos dentro da igreja, já desviadas do Evangelho da graça de Deus. Está entendendo? É por isso que o salmista, ele está nos revelando aqui na palavra. Ele diz que os que usam de engano não ficará na casa de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai dar um sopro e vai lançá-los fora da congregação. Porque existem coisas que aos olhos de Deus são abominações. E para que um crente ele venha se desviar da palavra de Deus, precisa que a sua mente e o seu coração sejam completamente pervertidos por ideias contrárias à palavra de Deus. Ok? E muitas vezes, quando a pessoa ela deixa de fazer aquilo que Deus manda, ela começa a agir com uma falsa intelectualidade mesmo dentro da igreja. E essa falsa intelectualidade leva a pessoa a cair no laço do inimigo e começar a mentir. Então, a mentira, ela acaba se tornando uma coisa normal na vida dessas pessoas. E Deus está nos alertando aqui na sua santa palavra. Deus está nos dizendo que os que usam de engano não ficarão dentro da sua casa. Porque essas pessoas, elas se apartam do corpo de Cristo e elas começam a agir como ímpio dentro da congregação. E o segundo tipo de desviado é aquele que toma a decisão de sair da igreja
e ir para o mundo definitivamente. Daí a importância de nós perseverarmos na vigilância, porque qualquer pessoa pode cair nas armadilhas do diabo e se desviar do Evangelho. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só. Nós vemos que o que nos mantém na palavra e na igreja é a comunhão de uns para com os outros e o amor. O amor divino. Não é o amor do mundo. O amor do mundo ele é cheio de defeitos. É uma coisa maculada. É uma coisa cheia de máculas, de imperfeições. Mas o amor de Deus é um amor perfeito. Então nós precisamos desta comunhão de uns para com os outros. Está entendendo? Está entendendo o porquê de nós não nos apartarmos da igreja? Está entendendo a importância de você congregar? Eu sei que existem muitos lugares que realmente, para quem é temente a Deus, que crê na palavra de Deus, é algo inviável para esses irmãos. Mas não são todas as igrejas que estão corrompidas. Ainda existem muitas igrejas sérias, onde a liderança se preocupa com a salvação das almas. Então, o conselho que eu te dou é que se você está em uma igreja errada, que não tem os ensinamentos de Deus, você saia e procure uma igreja para você congregar que tem os mandamentos. Mas não deixe de congregar. Tudo que o inimigo quer é ouvir da sua boca você falando que não vai mais congregar. Está entendendo? No versículo 25, olha o que é que Deus fala. Glória a Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só. Veja só o que Deus está falando. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Significa que mesmo dentro da igreja primitiva, muitas pessoas não acreditavam na palavra e elas iam embora da igreja. E os apóstolos aqui, inspirados por Deus, eles começam a orientar a igreja a não se apartarem do corpo de Cristo, a permanecerem na palavra, servindo a Deus, trabalhando na obra de Deus. Está entendendo? E ele diz o motivo, porque aquele grande dia está se aproximando. Quanto mais o tempo passa, mais próximo vai ficando da volta do Senhor Jesus. E aqui tem outro detalhe.
Aquele tempo também pode significar a morte. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que nós iremos descer à sepultura. Mas uma coisa é certa, a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser recolhido por Deus. E se nós estivermos fora da palavra, com a mente toda corrompida, pervertida por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ou se a pessoa estiver fora da igreja com o coração cheio de mágoas, de raiva, de ódio, de ressentimentos, não escaparão da condenação. Isso aqui é uma verdade eterna. E se a gente for continuar no contexto aqui, desse texto, a gente vai ver que ele é muito mais sério, muito mais profundo do que o que nós estamos vendo aqui. Então, existe a extrema necessidade de nós congregarmos, de estarmos na igreja, de participarmos dos cultos, das vigílias. Está entendendo? A importância de você ouvir a palavra, de você estar na igreja, na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Então, quando a pessoa toma decisão de se apartar do corpo de Cristo, ela fica entregue nas mãos do inimigo. E o diabo vem para cima dela para destruí-la. Ele vem para matar o crente desviado, porque ele sabe que, como ele conhece a palavra, a qualquer momento ele pode regressar para a igreja de novo. Então ele tenta matar logo, destruir logo, acabar com a vida da pessoa, ou enfiar ele no pecado de tal maneira para ele nunca mais nem se lembrar da igreja. Está entendendo? E nós estamos fortalecidos na nossa fé quando nós estamos agregados ao corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra é o local aonde nós cultuamos a Deus, aonde nós aprendemos mais da sua santa palavra e aonde nós nos fortalecemos uns para com os outros. Um vai ajudando o outro. Hoje você pode estar caído, amanhã você pode estar forte. E aquele irmão que está hoje te aconselhando a permanecer na graça, amanhã pode ser que ele esteja fraco e você esteja forte. Aí você vai ajudar o seu irmão. E assim, uns vão ajudando aos outros. Está entendendo? Como é importante isso aqui? Então, a primeira coisa que acontece na vida do crente que se desvia é que ele perde o interesse de estar na igreja, nos cultos, na casa de Deus. Ele não sente mais aquela alegria do Espírito Santo de estar na casa de Deus. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, ou à casa do Senhor. Ou seja, só em ele receber o convite para ir à igreja, à casa de Deus, ele já se alegrava no seu coração. Essa é a alegria do Espírito Santo, irmãos. E a gente não pode deixar que essa alegria, ela desapareça de dentro de nós. O Espírito Santo é quem nos alegra.
é quem nos incentiva a estarmos na igreja, congregando com os irmãos, servindo a Deus com alegria no coração e na mente. Entendeu? Olha só o que é que a palavra de Deus diz no Salmo 84, versículo de número 10. Deus diz assim: porque vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o que é que o salmista está falando aqui. É melhor um dia nos átrios de Deus, né? Os átrios era aquela parte de fora do templo. E ele diz, é melhor ficar um dia, Deus, na porta da casa de Deus, do que 1000 fora dela. Ou seja, vale mais a pena você estar na porta da igreja do que você estar no mundo, fora dela, convivendo com ímpios, com pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus e que odeiam a Deus. Está entendendo aonde é que entra a comunhão? Ela não começa fora da igreja, ela começa dentro da igreja. É ali que nós nos fortalecemos na fé em Cristo Jesus. O que é que nós encontramos num culto? Quais são os elementos de um culto? Ora, num culto a gente tem louvores, a gente tem orações, a gente tem a leitura do salmo, a gente tem um momento de oportunidade para os irmãos, onde eles irão ler textos da Bíblia, dar testemunhos do que Deus fez e faz na vida deles. E nós temos a exposição da palavra de Deus, que é o mais importante. E é por conta disso que quem está firme na igreja, principalmente aqueles que estão empenhados trabalhando na obra de Deus, são as pessoas mais fortes dentro da igreja e mais santas. Está entendendo? Ou seja, é mais difícil o inimigo derrubar alguém que está congregando, servindo a Deus, trabalhando na obra de Deus, do que alguém que está fora da igreja, muitas vezes com a mente totalmente corrompida, o coração cheio de mágoas, raivas, rancores. Então, Deus está falando aqui, é melhor um dia nos átrios da casa de Deus do que 1000 fora dela. Está entendendo? Olha só o que é que Deus fala também. No Salmo 27 e versículo de número 4. Olha só. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir a seu templo. Olha só que declaração maravilhosa. O salmista, ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei,
Que coisa é essa? Que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Vocês estão vendo como é que pensa um cristão, um servo de Deus, acerca do local aonde eles congregam? Então, esta conversa fiada de dizer que a gente não precisa de igreja, que a gente não precisa congregar, essas ideias estão vindo do inimigo de nossas almas. Elas não estão vindo de pessoas que temem a Deus e que amam a Deus. Na verdade, o único que tem prazer em ver todos nós fora da igreja é Satanás, o inimigo das nossas almas. Então ele usa pessoas, muitas vezes com a Bíblia na mão, dizendo que são pregadores do Evangelho. E na verdade, são servos do diabo. E estão tentando tirar os irmãos de dentro de suas igrejas para que eles se desviem do Evangelho e sejam condenados no dia do juízo. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos de Evangelho é nunca acreditar nas mentiras do diabo. Quando vocês verem pessoas falando coisas fora da palavra, tentando convencer a pessoa de que aquilo que ele está falando fora da palavra é correto e aquilo que está dentro da palavra é errado, fuja desse tipo de gente. Não são pessoas de Deus, não amam a Deus e o objetivo delas é tirar você da igreja para que você se perca. Está entendendo? O salmista, ele diz claramente aqui para nós: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E ele conclui falando do local aonde ele queria congregar, no templo. Está entendendo? Olha só o que é que Deus fala aqui no Salmo 42, versículos 3 e 4, para nós encerrarmos. Ele diz assim, ó: as minhas lágrimas serviam-me de mantimentos de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Olha só, provavelmente esse irmão estava atravessando por lutas e tinham pessoas em sua volta que estavam zombando da sua luta e dizendo para ele: onde é que está o seu Deus? Né? Eu escutei isso há muito tempo atrás, quando eu fui desenganado pelos médicos. O médico me deu de 2 a 3 meses de vida. E eu escutei pessoas da minha família dizerem essas palavras aqui: aonde é que está o teu Deus? Você não diz que Deus cura, que Deus faz milagre? Olha aí agora, cadê o teu Deus? Esta pergunta foi feita para esse irmão. E a gente vê que era um irmão cheio de humildade, porque
Era uma pessoa que se derramava na presença de Deus com lágrimas, com prantos. Talvez muitos em volta de você tentam de todas as formas te afastar da igreja, te afastar dos irmãos, porque eles sabem que longe da igreja você não vai resistir. Talvez você esteja fraco, talvez já esteja acreditando nessas mentiras, mas faça o que esse salmista fez aqui. Olha o que é que ele diz aqui no versículo seguinte, no versículo 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha só, o Espírito Santo, ele trouxe à lembrança deste irmão os momentos mais marcantes da sua vida, que foi os momentos em que ele estava reunido com o povo de Deus no templo, congregando. E não eram poucas as pessoas, ele está falando aqui de uma multidão de pessoas. Então, isso consolava o coração dele. Está entendendo? Ele estava derramando a sua alma na presença de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, os demônios não ficam de pé diante de nós, porque você recebe autoridade divina com poder sobre esses demônios. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando a gente está, muitas vezes, no fundo do poço, o inimigo envia mensageiros para fazer com que você desça mais ainda para baixo. Está entendendo? É uma guerra espiritual. O exército das trevas se levanta contra você. Mas preste atenção. Existe um exército celestial trabalhando em teu favor. Para você não desistir, não desfalecer na sua fé. Creia no Senhor Jesus, esteja sempre congregando com os irmãos, ajudando os irmãos no que for preciso. Tenha comunhão com o povo de Deus. Permaneça firmado na rocha que é Cristo. E você vai ver que você vai vencer todos os obstáculos que se levantarem contra você. Amém? É esta a mensagem, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos se inscrevam no meu novo canal aí, Cristo TV Oficial. Dá essa força para nós. E logo, logo nós estaremos fazendo transmissões ao vivo. Tá bom? Muitos estudos bíblicos, assuntos importantes, relevantes para nós, e muitas entrevistas, testemunhos de irmãos. É um canal de bênçãos para a tua vida, tá bom? Então passa lá, se inscreve, comenta, deixa o teu like e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor nosso Deus, ok? Amém.